Horas e 28 minutos agora. Teoricamente, né, era para hoje todo o noticiário estar girando em torno do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, o acordo de livre comércio entre os dois blocos, né? Essa discussão que se arrasta há anos, mais ou menos como o dia da marmota. Quando chega perto de ser anunciado, alguma coisa acaba jogando para frente e não deu outra. Ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse: deixa para janeiro. Depois de pressão, os agricultores foram às ruas, quebraram tudo na Bélgica, Itália, França, enfim. Amanhã vai ter a reunião do Mercosul, né? Os países do Mercosul vão se encontrar e tudo mais. A gente está na ponta da linha com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Vinícius Vieira. Professor, a gente já viu esse roteiro antes, né? São décadas e décadas de conversa, vai, volta, e no fim das contas, esse tal de acordo acaba não saindo. Alguma possibilidade de, em janeiro, já que foi esse o prazo dado pela Ursula von der Leyen, esse acordo de livre comércio entre os dois blocos sair, professor? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Realmente é uma ducha de água fria aí em quem esperava que finalmente haveria uma conclusão, né? Um acordo que, se nós levarmos em conta as primeiras conversas, vem lá de 95, né? As conversas oficiais começam em 99, ou seja, 3 décadas para até agora nada, né? Então, o que se espera aí é que, de fato, seja um momento, né, de se um mês adicional para aparar as arestas, aparar aí o que falta ser resolvido do lado europeu, porque o lado brasileiro, argentino, paraguaio, uruguaio, né, que são os países atuais membros do Mercosul, a Bolívia está entrando aí no processo de ingresso, a Venezuela está suspensa e não participa das negociações. Então nós temos aí algo que do nosso lado a gente já cedeu o máximo que poderíamos, né? Cedemos indústria, compras governamentais e cabe agora a Europa resolver ali o problema com seus agricultores, que sim, tem razão em estarem preocupados, mas um certo exagero, né? Um medo aí da concorrência que principalmente a agricultura brasileira e argentina pode impor ao produtor europeu. Professor, qual é o X da questão desse ponto agrícola na Europa? Qual é o temor exatamente desse setor que faz travar o avanço desse acordo? É o medo de concorrência dos produtores aqui do Mercosul, porque a nossa agricultura é a mais competitiva do mundo, né? Só para ilustrar aqui, que talvez, né, o ouvinte não tenha muita noção de como é a agricultura na Europa. Ela só existe por conta de subsídios, né? A gente fala muitas vezes em sala de aula, né, para ilustrar a questão, é que muitas vezes, né, uma vaca da Europa, né, de um país membro da União Europeia, se levar em conta o que ela recebe em subsídios proporcionalmente para produzir leite, produzir carne, é até mais do que talvez um salário mínimo aqui no Brasil, né? Ou seja, uma vaca na Europa vale mais que um trabalhador brasileiro. E isso é estratégico para a Europa, manter gente no campo, né? Então esses agricultores temem o quê? Que com a livre concorrência, que é importante dizer, não vai ser tão livre assim, ainda vão restar cotas de importação, vão restar ali limites e a possibilidade daquilo que a Europa acabou por estabelecer para apaziguar os agricultores, que são chamadas o que? Salvaguardas, ou seja, se houver ali um aumento excessivo da importação, por exemplo, de carne vinda do Mercosul, e Brasil e Argentina são muito fortes, junto com o Uruguai na produção de carne, então eles vão poder ali bloquear essas importações. Então, parece que as demandas dos agricultores estão sendo satisfeitas, só que o que no fundo eles querem é o quê? Nenhum acordo, mas aí eles prejudicam o quê? Aqueles setores europeus que vão se beneficiar com o acordo, que é principalmente indústria e serviços, principalmente da Alemanha e da Espanha, que são os 2 grandes defensores do acordo, contra a França, Itália, Polônia, Bélgica, entre outros, que estão aí do lado dos seus agricultores. Hoje é dia 19 de dezembro, professor. Digamos que aquela história, semana que vem é aquela marcha lenta que a gente já conhece de outros carnavais, né? O pessoal já se preparando para o Natal, Peru, Réveillon. Enfim, dá para mudar alguma coisa até janeiro, especificamente essa questão envolvendo os agricultores da Europa, que recebem muitos subsídios dos governos locais e tudo mais. Enfim, dá para acreditar em algum tipo de acordo sendo fechado especificamente nessa área que é o que está travando esse tratado de livre comércio entre os blocos? Esse é o grande perigo, porque realmente no fim do ano quem vai
sentar à mesa a sério e fechar um acordo novo, alterar os acordos? Me parece pouco provável. O risco é que a Europa venha com novas demandas para o Mercosul e fale, olha, a gente faz o acordo, mas só se tiver aqui esse dispositivo, né, que são as salvaguardas, que vão fazer com que, quando a gente quiser ou achar conveniente, a gente bloqueie as importações vindas aí do Brasil, da Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí, como que principalmente o Brasil, né, que é o grande entusiasta desse acordo, vai reagir? Não, já cedi muito, né? O próprio presidente Lula falou, e é importante destacar, não é nenhuma postura aí partidária, é uma postura que representa os interesses principalmente dos nossos setores econômicos, né? Uma postura aí de diplomacia profissional, Itamaraty sempre muito competente nessa questão. E aí o risco é justamente a gente não querer mais assinar o acordo. E aí 30 anos de negociações terão sido jogados fora, é importante dizer, não por conta da má vontade do lado brasileiro, argentino, uruguaio, paraguaio, mas da má vontade dos europeus que veem ali no setor agrícola também uma ameaça para as eleições, né? Tem todo ali um medo, principalmente na França, de que o Macron, né, o presidente Emmanuel Macron, ele não pode buscar um terceiro mandato, mas que ele não consiga fazer o sucessor e entre ali alguém da direita, né, principalmente da direita mais radical, e os agricultores, se vingando aí de um eventual acordo, acabem por votar num candidato não muito centrista, não muito moderado. Então, o grande risco é esse, termos aí uma reabertura das negociações, o que eu acho que nesse estágio nenhum país do Mercosul vai aceitar. E professor, que importância teria um acordo como esse, unindo essas duas regiões? A gente está falando de 700 milhões de pessoas, de um PIB trilionário, né? Acho que 22 trilhões de dólares, é um valor impressionante. Que importância teria essa união diante, por exemplo, da volatilidade americana com o Donald Trump no poder, aplicando tarifas, enfim, mexendo com a economia? Essa é a pergunta crucial e que leva muitos analistas a se perguntarem por que a Europa não controla ali os seus agricultores, porque em outras áreas o Mercosul serve como um grande mercado alternativo, não cobre totalmente as perdas que os europeus tiveram com os americanos, mas o Mercosul ele cobre aí em parte as perdas dos europeus com as barreiras impostas por Trump. Trump, é importante dizer, ele fez ali com a Europa um acordo, né, assimétrico, né, em que os Estados Unidos ganham muito e a Europa perde bastante. Então deveria ali haver muito mais, vamos dizer, estímulo, muito mais vontade por parte dos líderes de conversar com seus agricultores e dizer, olha, o Trump bloqueou o mercado para nós, então vamos ali para o Mercosul onde a gente tem chance de ganhar. Mas não é só uma questão comercial, é importante dizer, também tem aí um jogo político, para ser mais preciso, geopolítico. Por quê? O Brasil, principalmente, ele não quer mais depender tanto da China, então a Europa pode servir como uma alternativa para as exportações agrícolas, só se não houver aí barreiras injustas, principalmente usando argumentos ambientalistas. O Brasil tem, sem dúvida, aí questões a resolver nessa área, mas é muito mais avançado do que vários países com os quais a Europa já faz aí livre comércio, como a Coreia, o Japão, o México, né? Só que nenhum desses países é um grande produtor agrícola, daí o medo da Europa. E do lado aqui brasileiro, também nós temos aí uma proteção contra o Trump, né? O Trump também é muito volátil. O Trump agora parece estar aí em paz com o governo brasileiro, mas nunca se sabe. E do lado europeu também a Europa se sente o que esmagada entre Estados Unidos e China. A Europa é o grande perdedor da era da globalização que parece ter se encerrado e agora todo mundo fala de Estados Unidos e China, ninguém se lembra muito da Europa em áreas como inteligência artificial, carros elétricos, por exemplo. Então, o Mercosul pode ser uma alternativa aí para que a Europa sobreviva a essa competição ferrenha entre Estados Unidos e China. Só que não é assim que os líderes, principalmente de França, Itália, desses países aí que foram capturados pelo lobby dos fazendeiros pequenos, dos fazendeiros, e também tem muito interesse aí na área ambiental, das grandes indústrias alimentícias, que não pode ser deixado de lado. Mas o fato é que eles estão perdendo com esse adiamento também uma oportunidade aí de fazer frente tanto ao Trump quanto à China nesse jogo pesado da política mundial.